Tirar a máscara, irmão. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, é a primeira vez que o Senhor tem me dado a oportunidade de poder trazer uma palavra aqui na igreja. E assim, eu não sou pregadora, né? Os irmãos sabem disso, mas pela misericórdia do Senhor, eu não vou rejeitar aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Porque a palavra do Senhor nos diz, né? Faça tudo que tiver nas mãos conforme as suas forças. Então, se o Senhor me preparou essa oportunidade nessa noite, é porque o Senhor sabe o que a igreja necessita. Amém? Eu agradeço ao irmão Samuel que me deu essa oportunidade. Deus abençoe a vida do irmão. Estou muito contente, irmãos, de estar aqui hoje. O Senhor tem falado poderosamente em nosso meio. O Senhor tem mostrado que Ele é fiel, que a obra dele não para, que tudo é pela vontade dele, né? Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Quem somos nós para querer ultrapassar a vontade de Deus na nossa vida? Quem somos nós para decidir, para determinar o que eu vou fazer? Quem sou eu? Eu sou apenas vaso. Nós somos vaso na casa do Senhor. Nós somos vaso e nós temos que nos encher do óleo espiritual. Nós temos que nos encher de Deus e deixar o nosso eu de lado e fazer a vontade do Senhor. Eu queria abrir aqui a palavra do Senhor. A palavra do Senhor já me deu, bem antes do irmão ter me convidado, o Senhor já tinha me revelado essa palavra. E é um mistério do Senhor. Porque o Senhor conhecia o meu coração. E o Senhor me deu essa oportunidade nessa noite. Abra comigo no livro de Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 16. É um texto bem conhecido, principalmente dos jovens, mas o Senhor já tinha colocado no meu coração. E se houver alguma imperfeição, irmãos, os irmãos me perdoam, tá? Porque eu fico um pouco nervosa, aí às vezes eu começo a gaguejar, travo, mas é tudo pela misericórdia do Senhor. Os irmãos que encontrou dizem amém? Amém? Então eu vou ler aqui e os irmãos acompanham. O jovem de qualidade. E eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Até aqui, irmãos. Os irmãos podem se sentar. Os irmãos já conhecem bem essa passagem. Nós vemos aqui um jovem, né? Nos textos de Mateus e Lucas, ele diz que é um jovem rico. Ele é um jovem rico. E quando ele chega até Jesus, ele foi até Jesus, porque ele queria conhecer aquele tão famoso Jesus que todos falavam. E ele não foi somente para conhecer Jesus, mas ele já tinha uma pergunta. E eu acredito que muitos de nós temos essa pergunta também, que nós fazemos todos os dias. E aí ele pergunta para Jesus: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, irmãos, o Senhor tinha falado comigo essa palavra. O Senhor revelou primeiramente a mim, para depois eu passar para os irmãos. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente pensa assim: nossa, eu tenho feito tudo que o Senhor tem pedido para que eu fizesse. Eu tento fazer da melhor forma possível, eu tento servir ao Senhor da melhor forma possível. Mas será que isso será suficiente naquele grande dia? Será que realmente
Senhor vier me buscar, será que realmente eu vou estar preparado? Será que eu tenho essa certeza? O jovem rico também tinha essa dúvida no seu coração. Por mais que ele fosse uma pessoa que fosse obediente aos mandamentos, ele ainda tinha essa dúvida. Porque se não fosse assim, ele não teria feito essa pergunta para Jesus. Ele tinha essa dúvida no coração dele. E nós também temos. Nós temos que olhar para dentro de nós e olhar. Nós todos sabemos o que é certo e o que é errado. Desde quando nós somos crianças, nossos pais nos ensinam o que a gente tem que fazer de certo e o que a gente tem que fazer de errado. Nós sabemos. Mas às vezes nós, com a nossa fraqueza carnal, às vezes nós deixamos que o errado prevaleça na nossa vida. E nós pecamos, porque nós somos seres imperfeitos. Nós somos seres que buscam perfeição, mas não somos perfeitos. Perfeito é só um, que é Jesus. Só Ele foi perfeito. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos imitá-lo. Então, para que a gente atinja a perfeição, para que a gente possa morar no céu junto do Senhor, nós precisamos buscar imitar Jesus em nossa vida. E aí quando ele pergunta, que bem farei para conseguir a vida eterna? E aí Jesus responde para ele, porque Jesus conhecia o seu coração. E aí Jesus fala, começa a falar os mandamentos para ele. Só que como ele tinha essa dúvida no seu coração se aquilo era suficiente, aí ele pergunta quais, né? E aí Jesus, no versículo de número 21 diz, se queres ser perfeito, se você quer atingir realmente a sua perfeição, porque você já é uma pessoa que cumpre os mandamentos do Senhor, mas se você deseja ser perfeito diante do Senhor, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Então, quando Jesus fala isso para ele, porque ele já sabia que ele já cumpriu os mandamentos do Senhor, mas ele ainda tinha dúvidas se ele poderia entrar no céu ou não. E aí quando Jesus fala para ele, vai e vende tudo que tens, isso significa o que, irmãos? Não é você ir lá e pegar todas as suas propriedades, tudo que você tem, e abandonar tudo para poder servir a Deus. Não é isso que Deus quer. Deus quer que ele renuncie à tua vontade. É isso que o Senhor procura de cada um de nós. Renunciar ao eu, renunciar à minha vontade. O que eu quero é deixar a vontade de Deus prevalecer na minha vida, na nossa vida. É isso que Jesus estava querendo dizer para eles. Quando você colocar a mim, Jesus, como tua prioridade e abandonar tudo aquilo que te prende nessa terra, aí sim você será perfeito. Então Jesus está querendo dizer através da sua palavra que nós temos sim que cumprir a palavra do Senhor, andar nos seus estatutos, obedecer os seus mandamentos, mas somente isso não é suficiente. Para que a gente possa ser perfeito, para que a gente possa morar no céu, nós temos que renunciar. Nós temos que nos transformar pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Jovens, quando eu me converti ao Senhor, quando eu fui para a casa do Senhor, foi um momento em que eu estava buscando algo para preencher o vazio que tinha dentro de mim. E aí eu comecei a ir na casa do meu tio e Deus começou a trabalhar na minha vida. Porque quando eu ia na casa dele, ele estava sempre escutando um louvor, ou ele estava lendo a Bíblia. Mesmo ele é diabético e mesmo que não pudesse enxergar muito bem, ele se esforçava para ler a Bíblia. E sabe o que eu sentia quando eu via ele lendo a Bíblia ou ouvindo um louvor? Eu sentia raiva. Eu tinha ódio de ver aquilo. Eu falava assim, como que pode uma pessoa gostar dessas músicas horrorosas? Como que pode uma pessoa começar a ler a Bíblia desse jeito? E aí eu comecei a questionar ele. E eu comecei a falar assim, por que você gosta tanto disso? Sabe o que ele fazia para mim? Era Deus trabalhando na minha vida. Ele sorria e me explicava com calma. E aí aquilo foi
hop na época. Eu falei, Deus, eu vou fazer essa última apresentação, porque eu não vou deixar os meus colegas na mão. Mas, Senhor, se o Senhor tiver misericórdia de mim, essa será a minha última apresentação. E a partir daqui, eu vou servir ao Senhor. Eu fui para a tua casa. E foi o que eu fiz, irmãos. Eu fiz a última apresentação de hip hop, me despedi do grupo, agradeci a eles e falei que eu ia para a igreja. E eu comecei a ir para a igreja. Foi quando o Gilson e eu começamos a namorar. E aí eu comecei a ir para a igreja. Mas eu já fui para a igreja com aquele desejo de buscar, de conhecer a Jesus. E quando eu aceitei Jesus naquela igreja, daquele dia em diante eu não saí mais. E todo culto de ensino, toda a escola bíblica dominical, praticamente quase todo culto, todo dia, de domingo a domingo eu ia na igreja. Porque eu tinha sede de conhecer a palavra, eu tinha sede de buscar a Deus, eu tinha sede de ter uma intimidade com Jesus. Só que quando eu olho para os dias de hoje, é difícil eu ver um jovem que tinha esse desejo que eu tinha. Muitos jovens da minha época tinham esse desejo, mas hoje eu não vejo isso. Eu não vejo. Eu vejo as pessoas fazendo religiosidade dentro da igreja. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer uma alma que seja entregue inteiramente a Ele. Aquela pessoa que vem na igreja com aquele desejo de adorar, com aquele desejo de ter uma intimidade com Jesus. Mas eu não vejo isso hoje em dia, não. E eu falei com Deus na quarta-feira. Eu falei, Deus, se o Senhor me desse uma oportunidade, Pai, para poder falar para eles que eles precisam buscar mais a Deus. E foi quando o irmão, conversando com meu esposo, ele me convidou. E eu entendi que era Deus que estava me dando a oportunidade. Era o Senhor que estava dando a oportunidade de poder falar para vocês isso. O Senhor quer mais comprometimento. O Senhor quer mais comprometimento de cada um de nós, não só os jovens, mas de toda a igreja. Isso primeiramente para mim. Às vezes nós buscamos as coisas materiais, buscamos sim as riquezas dessa terra, porque isso aqui não é negado para nós. O Senhor deixou isso para a gente. Mas a gente não pode colocar isso como prioridade na nossa vida. Os bens materiais dessa terra, os prazeres dessa terra não pode ser superior ao amor de Deus. Não pode ser superior à vontade de Deus na nossa vida. Eu fiz a minha faculdade, graças a Deus eu consegui concluir a minha faculdade. O Senhor me abriu uma porta de emprego, eu estou empregada pela misericórdia do Senhor. Mas eu falo para vocês, irmãos, não só a mim, mas eu conheço muitos jovens. Um deles falou para mim, é um jovem, uma jovem, na verdade, ela tem um emprego muito bom, ela ganha muito bem, ela tem uma boa estabilidade. Mas sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, olha, Raquel, eu tenho tudo isso aqui, mas se o Senhor quisesse me buscar agora, eu subia com Deus. Não porque ela estava triste, não é por isso, ela era uma pessoa muito feliz, mas porque a prioridade dela era Cristo. Ela está vivendo nessa terra, ela está buscando o melhor dessa terra. Mas se o Senhor viesse e falasse assim, olha, sobe comigo hoje, ela ia com o maior prazer, porque a prioridade dela é Deus. E é isso que eu queria, essa questão que eu quero colocar na cabeça de cada um de vocês. Vocês realmente teriam coragem, se Jesus chegasse até vocês e falasse assim, vai e abandona tudo que você tem e me segue. Será que cada um de nós teríamos essa coragem de abandonar o nosso eu, abandonar tudo que a gente tem, o nosso emprego, a nossa família, para servir a Cristo? Para fazer a vontade de Deus? Será que a gente teria essa coragem? O jovem rico, às vezes a gente fica olhando para ele, porque nós temos essa mania de julgar o outro, de sempre olhar o defeito do outro. Mas se nós nos colocássemos no lugar do jovem rico, se Jesus falasse isso para a gente, ele era como se fosse um príncipe naquela época. Ele era uma pessoa bem douta da palavra, conhecia a palavra, praticava a palavra, era uma pessoa talvez querida, pelo seu povo, tinha riqueza, tinha pessoas ao seu dispor.
Será que se você estivesse no lugar do jovem rico, você iria deixar tudo e seguir a Cristo? Uma pessoa que você ouviu falar, que você ouviu passando por ali, mas você não tinha certeza se realmente Ele era o Salvador? Porque hoje nós temos a nossa certeza que Jesus é o Salvador. Mas naquela época, o jovem rico ouviu falar de Jesus. Ele não tinha essa certeza que nós temos. Será que você teria coragem de abandonar tudo e seguir a Jesus? Ou você iria ficar triste como ele ficou? Então foi isso que o Senhor colocou no meu coração. A palavra do Senhor nos diz que onde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Então, irmãos, o que o Senhor quer de nós? O Senhor quer que nós plantemos algo para Ele, que nós venhamos dar frutos para Ele, para a glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. Não somente buscar as coisas daqui, mas também fazer algo para o Senhor. Não fazer por religiosidade, não, é que eu tenho que estar na igreja quarta, sexta, sábado, domingo, na escola bíblica, no ensaio. Não é isso que Deus quer, não é religiosidade. Deus quer uma pessoa que vem para a igreja, no desejo de fazer o melhor para Deus, de realmente entregar o melhor para Deus. Eu não vou cantar um louvor aqui, porque o irmão vai falar, nossa irmão, como que a irmã canta bonito. Não, não é para isso. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente venha apresentar um louvor em adoração a Ele, porque Ele é merecedor. É para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para adorar o Senhor, para que o nome dEle seja glorificado e não a gente. Do mesmo jeito que o Senhor pode me usar, o Senhor pode usar qualquer um que está aqui neste lugar. O Senhor pode usar qualquer um. Quem somos nós para passar por cima da vontade de Deus? Né? Que nós venhamos servir ao Senhor com alegria, com sinceridade. Que nós venhamos buscar fazer mais para Deus. O que o Senhor requer de nós? Mais uma vez eu digo, o Senhor falou isso para mim. Vem para mim primeiro, para depois para os irmãos. O Senhor quer que a gente ore mais, que nós venhamos orar mais, jejuar mais. Está uma modinha, não sei, irmãos. Aí vai da escolha de cada um. Mas eu ouço gente falar assim, estou fazendo um jejum intermitente. Mas que tipo de jejum é intermitente? Eu entendo que tem aquelas pessoas que são doentes, pessoas diabéticas, que às vezes fazem uso de uma medicação, não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Eu entendo isso. Mas nós, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nós somos saudáveis. Aí a gente faz um jejum intermitente. O que é um jejum intermitente? Eu abro mão da comida, ou abro mão de uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de chocolate, eu abro mão de chocolate e não vou comer chocolate. Mas aí eu das outras coisas eu usufruo normalmente. Eu não sei, irmãos, quem sou eu para questionar isso? Isso vai de cada um. Eu, particularmente, o jejum para mim, ele é um jejum total. Tem parcial, que eu entendo que é para as pessoas que são enfermas. Mas na Bíblia a gente vê Jesus, quando Jesus ficou 40 dias em jejum. Eu vejo muito bem, claramente, que ele não fez uso de nenhum alimento. Então o jejum, para mim, que eu conheço, é um jejum total. Mas, se você não consegue, o Senhor conhece a tua força. Mas que nós precisamos sim jejuar mais, orar mais, nos entregar mais de corpo e alma para Deus. Por que eu falo corpo? Não basta somente eu vir aqui adorar o Senhor, fazer o meu melhor para Deus, mas fora da igreja eu faço coisas que não agradam a Ele. De que adianta isso, irmãos? De que adianta eu estar lá na minha casa e na minha casa eu faço tudo aquilo que eu tiver vontade de fazer, porque eu quero, porque o meu pai deixa eu fazer, porque a minha mãe deixa eu fazer, mas aí aqui na igreja eu sou totalmente diferente. Lá em casa eu sou a Kiel, aqui na igreja eu sou a Raquel. O Senhor não quer uma pessoa em duplicidade na casa dele.
Senhor quer uma pessoa inteiramente para Ele. O Senhor quer que nós nos entregamos inteiramente para Ele, de corpo e alma. A gente olha para Paulo, antes Saulo. Ele era uma pessoa que tinha a oportunidade de fazer o que ele quisesse, ser o que ele quisesse. Mas por opção dele, ele decidiu largar tudo para fazer a vontade do Senhor. Mas não pense que ele já foi direto, não, eu me converti a Cristo, eu já vou pregar. Não. Paulo ficou 14 anos, 13 anos lá estudando, se preparando para poder depois levar a palavra do Senhor. Primeiro ele se entregou totalmente a Deus e conhecer, ter intimidade com Jesus Cristo, para depois se fazer o ídolo do Senhor. Agora a gente mal vem para a igreja, eu já quero pregar, eu já quero cantar, eu já quero fazer isso, eu já quero fazer aquilo. Aí fica bravo porque o pastor não dá oportunidade, aí porque fulano não mereceu oportunidade, a oportunidade era para ser para mim, porque eu estou mais preparado do que ele. Não é isso. Onde que está a vontade de Deus em tudo isso? Onde que está a vontade do Senhor, irmãos, em tudo isso? Quando nós questionamos o pastor ou a mulher do pastor, ou a liderança dos grupos, nós temos que entender que é a obra de Deus. E por mais que a gente ache que nós somos perfeitos, se nós fôssemos perfeitos, a gente não estaria mais aqui. Nós já estaríamos no céu com o Senhor. Então nós precisamos ainda buscar a perfeição. Nós precisamos nos aperfeiçoar a cada dia e deixar Deus agir. É por isso que a palavra do Senhor nos diz no Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. É isso que o Senhor quer dizer. Quando nós confiamos inteiramente no Senhor, que a obra é dele, que tudo aqui é dele, que tudo aqui acontece por permissão dele, nós confiamos nele, a gente não se abala. Não é qualquer coisinha que vai nos abalar, não. Que vai fazer eu querer sair daqui, que vai querer eu fazer abandonar tudo. Não. Nós temos que estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. Não ficar firmado em cargo. Se o pastor tirar o meu cargo, eu vou sair da igreja. Não, não é isso. Irmãos, eu não ligo para cargo, não. Mas quero ver como é que Deus vai usar aquele fulano. Eu não estou querendo atacar ninguém aqui, não é isso, irmãos. Eu estou falando isso no geral, porque eu vejo isso não só aqui em todas as igrejas. Nós temos que ter compromisso com Deus verdadeiramente e confiar nele. Quando nós vemos Jesus como nosso amigo, nada vai nos abalar. Nada vai nos abalar. Se alguém está te perseguindo dentro e fora da igreja, não vai abalar. Porque a tua confiança não está no homem. Eu sei que a obra é de Deus. E que tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que qualquer um de nós aqui plantarmos, seja dentro ou fora da igreja, nós vamos colher. Porque isso é a lei da semeadura. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Então nós temos que ter essa confiança em Cristo. Senhor, estão pisando em mim, estão me humilhando. Senhor, estão me impedindo de fazer a tua obra. Mas eu confio no Senhor, que na hora certa, porque não é o meu tempo, é o tempo do Senhor, que na hora certa o Senhor vai me dar a oportunidade e o Senhor vai me usar. Mas enquanto isso não acontece, eu não vou ficar ali só sentado sendo religioso, não. Eu tenho que buscar ter um compromisso, ter uma intimidade a mais com o Senhor. Porque quando o Senhor dá a oportunidade para que eu possa fazer a obra, para que nós possamos fazer a obra, nós devemos estar preparados. Atos capítulo de número 10, o centurião Cornélio. A palavra do Senhor nos diz no versículo de número 2 que Cornélio, ele era um homem bom, piedoso e temente a Deus. E por isso o anjo do Senhor apareceu para
Faltava algo mais para que ele fosse perfeito diante de Deus. Ele precisava reconhecer a Cristo como seu Salvador. Ele precisava receber o batismo do Senhor, reconhecendo que Jesus veio para salvar, que Jesus veio para morrer em nosso lugar por amor. Então, nós olhando para a vida de Cornélio, mesmo ele fazendo tudo, acredito eu que ele até cumpriu os mandamentos, talvez se conhecesse ou não, mas ele era uma pessoa boa. A palavra do Senhor diz que ele era um homem bom e piedoso. Então acredito que ele fazia tudo que era bom, e por isso o anjo do Senhor apareceu para ele. Só que era necessário mais, era necessário conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus, não somente ser uma pessoa boa. Ai, porque eu sou bom eu vou para o céu. Ai, porque eu sou piedosa eu vou para o céu. Ai, porque eu sou uma pessoa que tem a Deus eu vou para o céu. Não, eu tenho que conhecer Jesus. Eu tenho que reconhecer Jesus como meu Salvador, vê-lo como o único e suficiente Salvador da minha alma. Deus quer uma renúncia de nós. E é isso que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor colocou no meu coração para que nós tenhamos buscar mais Ele. Nós somos tão falhos, porque por mais que a gente ache, como o jovem rico, por mais que a gente ache que já faz tudo para Deus, ainda não é o suficiente. Deus quer mais de nós. O Senhor quer mais de nós. E os jovens, o Senhor quer mais de vocês. Não basta vir na igreja. Nós temos que ter uma vida de comunhão com o Senhor. O que é ter uma vida de comunhão? Você já sabe o que é certo e o que é errado. Não precisa eu aqui vir falar para vocês. Vocês já sabem. Então que nós venhamos examinar nós mesmos. Olhar para dentro de nós mesmos e falar assim: o que é que eu estou errando? O que eu preciso melhorar? Para que o Senhor veja o que eu sei. E cada um de vocês aqui tem um sonho. Cada um de vocês tem um projeto bem escondido que às vezes você não conta nem para os seus pais. Eu sei disso. Mas para que venha acontecer isso na sua vida, porque o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor sabe. E eu sei que Ele está disposto a dar isso para vocês. Mas Ele quer, primeiramente, que vocês venham ceder. Para que vocês venham dar lugar para o Senhor. Qual de vocês, assim, os jovens, quem trouxe Bíblia aí, levanta a Bíblia e fala: glória a Deus. Quem pode ler para mim uns versículos? Eu vou pedir para um jovem abrir para mim em Tiago, capítulo de número 1. Pode todos os jovens abrir, porque tem alguns versículos aí que o Senhor me deu essa tarde. E eu queria que os irmãos lessem em voz alta para mim, fazendo um favor. O jovem aí pode ler para mim o versículo de número 4. 4, 5 e 6. Tiago, capítulo 1, versículo 4, 5 e 6. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não o lança em rosto a ser dado. Peça-a, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levantada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Amém. Deus abençoe. Então o que o Senhor diz aí para nós? Tenha, porém, paciência. Paciência é a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, irmãos, para que a gente venha a ser perfeito na casa do Senhor, nós temos que ter paciência. E mais uma vez eu falo, nós precisamos ter mais confiança em Deus, confiança na providência de Deus para nossas vidas. Porque eu já quebrei muito a minha cara por querer fazer as coisas à minha vontade. Eu tomei muitas atitudes porque eu achei que fosse o certo para mim. Só que a palavra do Senhor nos diz o quê? Que há caminhos que para o
ser assim, vai acontecer assim, e às vezes não é o trabalhar de Deus na sua vida, e aí você acaba se arrependendo, você acaba tomando uma decisão errada, precipitadamente, e depois se arrepende, e aí você olha para trás e vê que você não consegue mais mudar o que já passou. Aquilo que você fez não tem como mais voltar atrás. Então por isso nós temos que ter a paciência e esperar em Cristo, para que o Senhor venha fazer a vontade. E se você tem falta de sabedoria, de saber o que é certo e o que é errado na tua vida, a palavra do Senhor nos diz: peça a Deus, que Ele dá a todos liberadamente. Então que nós venhamos ter sabedoria no Senhor para tomar certas decisões na nossa vida, para que não venhamos nos arrepender futuramente e que venhamos ser completos e perfeitos diante do Senhor. Para finalizar aqui, irmãos, eu vou deixar um versinho que eu achei muito bonito, que diz assim: abrir mão de coisas vãs não significa perder aquilo que se tem, mas ganhar o que ainda se precisa para completar o que ainda está vazio. Então que nós venhamos nos encher de Jesus, porque quando a gente for se encher de Jesus, aí sim nós vamos nos sentir completos, porque aquele vazio que está em nós vai ser preenchido e nada vai